Reis, capítulo 17, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, amado, verso 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Glória a Deus. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vai para o leste e esconde-te perto do riacho de Querite. Repita comigo, amado: riacho de Querite. A leste do Jordão, você beberá do riacho, e o rei, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. E então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom. Repita comigo, amado: Serepta de Sidom. Fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, louvado seja o nome do Senhor, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: podes me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, mas só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Versículo 13, Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém, amados? Podeis assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Amados, essa palavra, ela é um pouco já conhecida dos amados, mas aqui tem um texto, amados, ao qual eu quero dividir com você. E essa palavra nessa noite, amados, ela vai trazer alguns conceitos para a minha vida e para a sua vida, para que a nossa vida, amados, seja verdadeiramente cheias do temor da palavra de Deus. Amados, se nós não tememos a Deus em primeiro lugar na nossa vida, então, se nós não tememos a Ele, que é o nosso Deus, ao qual nós devemos dar honra, jamais conseguiremos ser um servo de verdade, porque o servo do Senhor obedece o que Ele diz, o servo do Senhor obedece a sua palavra. Então esse texto aqui, amados, que nós acabamos de falar, nós acabamos de ler, ele vem trazer uma palavra que vem falar sobre o profeta Elias. E aqui, amados, eu quero iniciar relembrando algo, amados, que há dias aconteceu. Eu estava em casa
e passando por algumas dificuldades, eu tive uma visão. E nessa visão, amados, eu me enxergava, e ali eu me via como se fosse alguém que estivesse no fundo do poço, alguém que olhava para si mesmo e não via a esperança. Então alguém, amado, me dizia: por que tu está te sentindo assim? Tu não é isso que tu está vendo. Olha, tu serve um Deus que é grande. Tu não é apenas isso que tu olha, tu está olhando para ti. E tu olha para o teu problema, e o teu problema ele parece ser maior que você. Mas eu venho te dizer que eu sou maior que os teus problemas. Então olha para mim, a palavra dizia, amados. E ele: olha, eu quero te dizer algo. E essa visão, amados, ela me surpreendeu, porque foi o momento que eu precisava ouvir aquilo. Ele falou: você não é isso. Você é tão importante na sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai, no seu trabalho, você é reconhecido, com seus amigos, eles gostam tanto de você. Então, se você fosse olhar, você não é só isso que você está vendo, mas você faz parte de uma coisa maior. A sua família, ela é a extensão de você, ou seja, você faz falta na sua família, você faz falta para os seus amigos, você faz falta no seu trabalho, aonde você estiver incluído, vão sentir falta de você, ou seja, todas essas coisas são uma extensão de você. Então olha para você o tanto que você é grande. E tem mais uma coisa: você serve um Deus todo-poderoso. Então você não é apenas isso. E essa palavra, amado, ela me trouxe uma resistência. E eu comecei a olhar para mim, comecei a me achar grande. Eu comecei a me achar maior. Mas uma coisa, a palavra ainda continuou e me disse, falou: olha, às vezes quem tem muito não consegue ser pequeno, não consegue ser pequeno diante da minha presença. É necessário que tu seja pequeno, mas na minha presença, porque nas outras coisas eu sou contigo e tu é grande. Olha a palavra, amados, que Deus me deu naquela manhã. Eu me senti grande, eu me senti importante, mas eu me senti pequeno, não por meus problemas, mas eu me senti pequeno diante da presença de Deus. É assim que Deus quer que você se sinta. Deus não quer que você se diminua, não. Você é grande. Tem muitas coisas, amados, que envolvem você, e você é sim importantíssimo. Na igreja, no seu trabalho, qualquer lugar, amados. Principalmente para Deus. Deus, Ele lhe ama. Por isso Ele tem cuidado de você e da sua família. Amados, então eu fiquei com essa mensagem no coração. E há poucos dias eu recebi uma outra mensagem, que foi o oposto de tudo isso que eu tinha escutado. Isso me contrariou demais. Eu me achei grande, eu achei importante. É bom a gente se achar importante. Mas uma coisa, amados, que eu fui aprender é que tudo isso que nós temos, ou que nós somos diante de Deus, não chega a ser mais importante de como que Deus lhe vê. Porque Deus lhe vê de uma maneira, a qual você às vezes não tem a ciência ainda, você não consegue entender. Mas Deus lhe vê de uma forma a qual o homem não te vê. Deus te olha de uma maneira especial. Então, o pastor ele colocou um vídeo no estado, até pediu para o pastor me enviar aquele vídeo, ao qual o homem estava ali, em uma conversa, e perguntava para aquela pessoa, o que ele achava que ele era. Ele começava a dizer que ele era treinador, e foi: se isso acabar, o que você é? Ele diz: não, eu sou professor de história. Então ele começou a dizer o que ele era pai.
o final do vídeo, amados, ele vai dizer, não, mas se isso tudo você perder, o que você ainda é? E aí o vídeo dizia, ele diz assim, eu sou cristão. Então, por que você colocou por último? Isso é importante, ele fala, é muito importante, mas é a coisa que você colocou lá no final. Parece assim a coisa que mais insignificante, porque ficou na sua lista lá no finalzinho. Então não é a prioridade. Então aquele vídeo ele veio me mostrar, amados, que o mais importante na nossa vida é nós sabermos que nós somos filhos de Deus, que nós entregamos a nossa vida para Deus, por mais que a nossa família importe, amém, o nosso trabalho importe, amém, mas nada é mais importante que a presença de Deus na minha vida e na sua vida, e que você venha declarar isso no momento da adversidade. Eu sou, aleluia, servo do Deus Altíssimo. Isso é o mais importante. Eu me lembro do testemunho aqui, foi falado na sexta-feira. A gente vê, mas a gente procura, às vezes, solução para os nossos problemas e tantas outras coisas, e deixa Deus para o último caso. E uma coisa que eu me surpreendo, é que Deus, Ele não falha, e Ele resolve. Vamos colocar Deus, amado, na nossa vida como prioridade, que as coisas vão se resolver e não vão se complicar. Amém, meu querido? Agora eu quero entrar na mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, amado, ele vem falar com o profeta no momento em que Israel, amado, estava passando por um momento, né, estava totalmente fora da presença de Deus. Israel tinha se entregado aos outros deuses e adorava, cultuava e não seguia, aleluia, tudo aquilo ao qual vinda da geração de Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham abandonado, rejeitado, aleluia, os ensinamentos de Deus. Então era um povo, amado, que estava totalmente fora da presença de Deus, porque pecava, porque se entregava, aleluia, aos prazeres da carne, cultuava outros deuses, mas ele não tinha mais Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas Elias era um daqueles uns remanescentes, aqueles que não deixou a palavra e guardava os mandamentos de Deus. Então, no momento de revolta, ao qual ele viu, aleluia, ali os seus amigos, sacerdotes, profetas, sendo ali mortos, sendo, aleluia, ali assassinados, porque ainda eram temente a Deus, e aquilo trouxe uma revolta muito grande. E Deus, amado, era com Elias, mas Elias não se conhecia o suficiente para entender isso. Nós vamos ver isso na mensagem. Muitas das vezes na nossa vida, amado, nós temos uma ligação com Deus muito forte, mas a gente ainda não entende muitas coisas, e às vezes precisamos passar por algumas experiências, para que essas coisas venham a ser afirmadas na nossa vida, e Elias precisava disso. Então ele chega, amado, na presença ali de Acabe, e ele fala, e ordena, através de uma profecia, que não vai mais chover, e vai ficar um tempo sem chover, e que só ia chover depois que ele falasse que ia chover, que ele dissesse, ora, vai chover, e ele lança essa palavra, e daí ele sai, e a palavra de Deus vai em encontro a Elias, e falou, Elias, foi o que nós acabamos de ler ainda agora, sai, aleluia, agora daí, e vai para, aleluia, o riacho de Querite, que os corvos ali te alimentarão com pão e carne, e você vai beber água lá do riacho. Então Elias obedece à voz do Senhor, amados, e ele vai para lá. Mas, amados, o interessante é que o riacho de Querite, se você for estudar sobre essa palavra, sobre essa
o riacho de Querite, o significado. Então você vai perceber que Querite significa aperfeiçoamento. Deus estava dizendo para Elias: olha, Elias, você vai sair daqui e você vai para o riacho, aonde eu vou te aperfeiçoar. Não vai te faltar nada. Ali tu vai ser abençoado. Ali não vai te faltar nada. Em outras palavras, Deus estava dizendo: olha, só confia que não vai te faltar. Apenas ouve a minha palavra. E vamos ver que ele foi obediente, ele segue, ele vai. E o interessante, amados, é que ele passa ali muito tempo, porque a palavra que ele tinha lançado era: não vai mais chover. E nós sabemos que a chuva, ela vai ali molhando os campos, ela serve ali para encher os riachos, os rios, serve ali para que os animais venham se alimentar. Então a gente pode imaginar, e a palavra de Deus vai falar isso, que houve fome, houve sede, houve sofrimento naquele lugar. E se você for ver aquela localidade ali de Samaria, amados, era um dos lugares mais prósperos, e é um dos lugares que você vai ver, aonde o comércio era muito forte, aonde ele se estabeleceu ali, um dos maiores comércios, aonde as negociações maiores eram feitas, era nessa cidade. Mas a palavra de Deus vai dizer que não choveu, passou um bom tempo sem chover. Então, amado, a relva começou a morrer, os animais começaram a morrer por falta de água, as pessoas com sede, com fome, passando por necessidade. Mas Elias estava obedecendo a palavra de Deus, e não estava faltando água para ele, não estava faltando pão, não estava faltando carne. Olha só, amado, quando nós obedecemos a Deus, é assim. Pode estar faltando para todo mundo, mas você, Deus está providenciando, mas você, Deus está enviando, mas você está em segurança, porque você, aleluia, tem ouvido a palavra de Deus. Então, quando a gente vai analisar essa palavra, esse aperfeiçoamento, é isso, é o momento que Deus está te ensinando, mas não está te faltando. Deus está te ensinando, mas você está tudo bem, a tua saúde, a tua casa, está tudo ótimo. Então você está aprendendo, está absorvendo tudo que Deus está te enviando, está te dando, não te falta, as coisas estão indo muito bem. Então você começa a falar: esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, não te falta, amados. Se acontece algo, quando você vê, olha, quando ele estava lá, eu imagino de manhã um corvo trazendo para ele ali o pão. Vamos imaginar, o povo estava perecendo ali, amados, com fome. Da onde é que vinha esse pão? Ao do almoço a carne chegava, e ele não passava necessidade. Dá para imaginar Elias ali, se perguntando, até conversando com aquele corvo, né? Mas olha como é que é, né? Povo lá passando necessidade, e aqui, de onde tu está trazendo? Amado, certas coisas na nossa vida são assim. Você não consegue entender o que está acontecendo. Você vê pessoas passando dificuldades, pessoas passando por um momento difícil, mas Deus está te abençoando, Deus está te dando o melhor, você nem consegue compreender, e muitas das vezes, amados, você nem está assim tão firme, porque Deus, Ele está fazendo um aperfeiçoamento na sua vida. Você não está assim tão bem diante da presença de Deus, porque às vezes, em alguma ocasião, amado, você tem falhado. Em algumas atitudes você tem falhado, com a tua família tu tem falhado, às vezes no teu trabalho, no teu negócio. Então te falta ainda esse aperfeiçoamento ao qual Deus está te dando.
vai chegar um momento, aleluia, que você vai começar a ver as coisas de uma forma diferente. É aí, amados, que Deus está trabalhando. E tem coisas que Deus vai te entregar, você não vai entender, não vai compreender, porque é mistério de Deus para você. As pessoas não vão entender, ninguém vai entender, mas sabe o que é o mistério de Deus na tua vida? É que Deus conhece, aleluia, o teu coração, Ele conhece a tua história, e Ele sabe, aleluia, que você vai passar, esse caminho que você está passando, essa situação, ela vai cessar, amados, e Deus, Ele está ali, olha, te orientando, falando, filha, por aqui. No momento de fraqueza, alguém chega e te traz uma palavra, alguém te fala algo que te reanima, é Deus que te dá uma visão, é Deus que te entrega, aleluia, uma bênção, é uma cura, eu não sei, Deus trabalha na sua vida de uma maneira que as pessoas não conseguem entender, e às vezes você mesmo não compreende, aleluia. Agora chega um momento na nossa vida, mas tudo está indo bem. E olha esse ponto. Louvado seja o Senhor. De repente, Elias se acorda, eu imagino, e ele vai até o riacho, ele quer tomar água. Quando ele chega lá, só uma poça de água, o rio está secando. Ele fala, Senhor, o que é que está acontecendo? Dá meio-dia, 3 horas, vai chegando a noite, cadê o corvo, Senhor, que não chega com pão, não chega com a carne? Aí, meu irmão, é o momento que você começa a ver as coisas mudarem. A palavra do Senhor, ela volta mais uma vez ao profeta e fala, olha, é necessário que tu saia agora de onde tu está. Oh, glória! E eu quero que tu vá agora para uma outra cidade. E o nome da cidade é cidade de Sarepta de Sidom. E Elias, amado, obedece a palavra de Deus. E Deus fala para ele, vai, quando tu chegar nas portas da cidade, vai ter uma viúva. E tu vai falar com aquela viúva e ela vai te alimentar. E eu fui analisar o significado da palavra Sarepta. Sabe o que significa, amados? Refinar, refinamento. Essa cidade era uma cidade ao qual ali existia minas. E ali eram feitos, ali trabalhado com ouro, com metais preciosos, e havia ali refinamento de metais preciosos. E nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você o quanto você é precioso nas mãos dele. Você não sabe o valor que você tem nas mãos de Deus. Então o que eu entendo com essa palavra, que na nossa vida, além de um aperfeiçoamento, Deus ainda quer nos dar um refinamento. Deus, Ele quer nos refinar. E eu fui ver o que significa refinamento. E olha, paz, o ouro, quando ele é extraído, ele vem, amado, cheio de impurezas. Ele não vem aquele ouro lindo, brilhante, que você já vê ali, a joia pura, não. Ele vem cheio de outros metais junto dele. E para ele ficar um ouro puro, um ouro valioso, é feito nele um refinamento. Ele passa por um processo de refinamento. E antigamente se usava, a maioria dos refinamentos eram feitos através do fogo. No fogo era feito o refinamento. Quando o ouro ele vai e entra em contato com o fogo, amados, ele entra numa combustão, ele se torna líquido. Por o ouro ele ser mais pesado que os outros metais, ele se concentra numa parte, ele sai
e ele fica, e é usado ali na hora do refinamento água. Então, o que acontece? O ouro ele desce e os metais mais leves sobem. Esse processo é o processo de refinamento, ao qual os outros metais que não são tão valiosos, que não são tão preciosos, aquela sujeira, aquilo que estava ali, que não pertencia ao ouro, é extraído através do fogo e da água. E o ouro ele passa a ser puro. Trazendo isso para a minha vida e para a sua vida. Fogo, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. Água, ela vem simbolizar na minha vida, na sua vida, a palavra de Deus. Você precisa ser refinado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. É um processo que você vai passar e você tem que passar. O fogo, amados, ele vai representar também um momento ao qual de extremo ali, calor, uma temperatura alta, ou seja, não é fácil. O refinamento de um cristão não é fácil, mas é necessário, porque Deus está preparando a sua vida, Deus está te preparando para algo maior, e esse processo você vai passar, e você vai sair dali uma outra pessoa, um cristão melhor. Sabe aquilo que você, às vezes a gente diz assim, amados, que, só um momento, amados, às vezes você diz assim, que você não consegue mudar o seu jeito, aleluia. Eu me lembro quando eu me casei com a minha esposa, tinha uma coisa que ela dizia, isso eu nunca esqueci. Ela dizia assim: eu nasci assim, eu vou ser assim, tem que fácil mudar. E eu já tinha naquele momento uma concepção, a qual eu dizia assim, não, mas eu não acredito nisso. Eu sei que a pessoa tem um jeito, mas eu sei que pode mudar sim, porque eu já acreditava na mudança através do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, ao qual ela muda a pessoa, ao qual ela transforma o mais vil pecador em um pregador, em um ganhador de almas. Então, amados, a palavra de Deus, ela quer fazer isso na sua vida, ela quer te dar um refinamento, ela vai te aperfeiçoar, mas ela vai te refinar, que é para você ficar um cristão puro, sem mácula, sem pecado, aleluia, para você ficar ali um cristão ao qual não venha se envergonhar da palavra de Deus, mas que você venha ser aquela pessoa que dê um bom testemunho aonde você for. É isso que a palavra de Deus vai fazer, e o que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir a fazer. Ou seja, Deus estava dizendo para Elias, olha, eu vou te aperfeiçoar, mas também tu vai passar por um refinamento. Ainda tem muitas coisas no teu coração que precisam sair, tem muitas impurezas, tem muitas caracas que vão ter que sair, mas é através do Espírito Santo de Deus, através da minha palavra, que isso vai ser feito. Então na nossa vida é assim, amados, está indo tudo bem. Quando a gente vê as coisas começam, cadê o pão? Falta o pão. Cadê a água? Cadê a vestimenta? As coisas começam a ficar ruins. Se você não estiver preparado, você vai murmurar. Se você não estiver preparado, você vai sair da presença de Deus. Por isso que Deus, Ele quer moldar a sua vida. É no bom, no momento bom, no momento de saúde, no momento que você está lá em cima, sendo prestigiado, você tem que louvar a Deus. Mas se você estiver abalado, um momento que a sua mente não estiver boa, a sua saúde, louve o nome do Senhor, que Ele ainda é contigo. Ele ainda é contigo e Ele vai mudar a tua história. Amados, as horas já se passam, essa pregação ela é muito extensa,
Então eu já vou me adiantar para a conclusão. Aquela mulher, ela não tinha mais ali o que fazer, ela foi preparar um alimento, e ela sabia que depois daquilo, aquilo ia acabar, e o destino dela era morrer. Mas chega alguém ali, que tinha passado já por um processo, e já entendia, que Deus era o Deus da providência, era Deus que provia, porque você já passou aquele experimento, ao qual você não entendia, as coisas chegam, você não compreendia as pessoas, então você já sabe que Deus pode prover na sua vida, você já traz testemunho, você olha, Deus Ele pode fazer isso, Deus Ele pode mudar. Então aquela mulher, amados, ela diz aquelas palavras que ela vai fazer, aquela última refeição e vai morrer, mas quando você passa, amado, por um aperfeiçoamento, Deus Ele te dá autoridade. E aquele profeta falou, olha, faz um bolo primeiro para mim. Ou seja, ele estava dizendo, olha, tu tem pouco, mas primeiro faz para Deus. Tu tem pouco, mas coloca Deus em primeiro lugar. Depois tu faz para ti. Tu tem pouco tempo, mas o teu primeiro tempo é para Deus. Depois é para ti. Então, ele já começa a utilizar aquilo que ele tinha aprendido, e aquela mulher faz conforme o profeta falou. Depois de ela ter feito, amados, a palavra de Deus vai dizer que o profeta disse depois que ela fizesse aquilo, a farinha e o azeite não iam acabar, e ela passou muito tempo ali, sendo alimentada através da profecia ao qual o profeta tinha falado. Deus, Ele quer te usar, amados, Ele quer te dar autoridade, Ele está te aperfeiçoando. Se você está passando por um momento de dificuldade, é para que você venha utilizar a sua fé, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Se nós formos, aleluia, adiantar um pouquinho o texto, a gente percebe que Elias, ele volta e ele fala para o rei Acabe que irá chover. Então ele manda reunir, amados, ali todos os 450 profetas de Baal. E os profetas de Baal, ele fala que eles iam fazer ali um holocausto, cada um para o seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Então os profetas de Baal, eles clamam, eles gritam, eles fazem ali o seu ritual, se cortam, derramam o seu próprio sangue, mas nada acontece. Então Elias prepara o cordeiro, manda que jogasse água sobre a lenha, manda jogar água ao redor, e ele ora a Deus, e Deus responde com fogo. Deus responde com fogo. Então todo Israel que estava reunido, Israel que andava afastado da presença de Deus, viu quem era o verdadeiro Deus, o Deus que manda fogo, o Deus que provê, o Deus quando está faltando para todo mundo, para ti não falta. O povo ele reconhece que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Eu quero que você fique de pé nessa noite.